Senhoras, senhores, espíritas, evangélicos, católicos, enfim, qual for a sua religião, você é muito bem-vindo e espero que Deus nos conserve em sua paz. Estamos aqui mais uma vez apenas para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus e agradecer aos amigos espirituais por mais esta oportunidade de estarmos juntos para falarmos um pouco do livro dos médiuns. Na verdade, estamos lendo alguns trechos, pois o livro é um tanto quanto longo e iria cansar os ouvintes. Estamos no capítulo 5, Manifestações Físicas e Espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações, lançamentos de objetos e o fenômeno de transporte. Esses são os itens que iremos ler daqui para frente. Na questão 82, o fenômeno de que tratamos são provocados, mas acontece às vezes que ocorrem de maneira espontânea. Não intervém então a vontade dos participantes, e longe disso, pois se tornam quase sempre muito importunos. O que exclui, além disso, a suposição de serem efeitos de uma imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, e que ocorrem entre pessoas que nunca ouviram falar a respeito, e quando menos elas podiam esperar. Esses fenômenos, cujas manifestações se poderiam considerar como de prática espírita, natural, são muito importantes porque excluem a suspeita de conivência. Recomendamos, por isso, às pessoas que se ocupam de fenômenos espíritas coletarem todos os fatos desse gênero de que tiverem conhecimento, mas, sobretudo, constatarem cuidadosamente a sua realidade através de minucioso estudo das circunstâncias para se assegurarem em não se tratar de simples ilusão ou mistificação. 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e frequentes são os ruídos e as pancadas. Mas é sobretudo nesse caso que devemos temer a ilusão, pois há muitas causas naturais que podem produzi-las. O vento que assobia ou sacode um objeto, algo que a gente mesmo está movendo sem perceber, um efeito acústico, um animal oculto, um inseto, e assim por diante, e até mesmo brincadeiras de mau gosto. Os ruídos espíritas têm, aliás, características inconfundíveis, com intensidade e timbre muito variados. São facilmente reconhecíveis e não podem ser confundidos com os estalidos de madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac de um relógio. São golpes secos e às vezes surdos, fracos e leves de outras vezes claros, distintos, até mesmo barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz é que não deixa nenhuma dúvida quanto à origem, é submetê-lo à nossa vontade. Se eles se fizerem ouvir do lado que indicamos, se responderem ao nosso pensamento, dando o número que pedimos, aumentando ou diminuindo sua intensidade, não podemos negar a presença de uma causa inteligente,
mas a falta de resposta nem sempre prova o contrário. 84. Admitindo, porém, depois de minuciosa constatação, que os ruídos ou qualquer outro efeito são manifestações reais, seria racional que nos amedrontássemos? Seguramente não, porque em caso algum oferecerão o menor perigo. Só podem ser afetadas de maneira prejudicial as pessoas que acreditam tratar-se do diabo, como as crianças que temem o lobisomem ou o bicho-papão. Essas manifestações, em certas circunstâncias, aumentam e adquirem persistência desagradável. É necessária uma explicação a respeito, pois é natural que então se queira afastá-las. 85. Já dissemos que as manifestações físicas têm por fim chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de um poder superior ao homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas manifestações, servindo-se dos inferiores para produzi-las, como nós servimos de criados para serviços grosseiros. E por isso, com a finalidade de acima indicamos, atingida essa finalidade, cessa a manifestação que não é necessária. Um dos exemplos tornarão a questão mais compreensível. Há muitos anos, quando iniciava meus estudos de espiritismo, trabalhando uma noite nesse assunto, ouvi golpes que soaram ao meu redor durante 4 horas seguidas. Era a primeira vez que isso me acontecia. Verifiquei que não tinha nenhuma causa acidental, mas, no momento, não pude saber nada mais. Nessa época, eu me encontrava sempre com um excelente médium escrevente. Logo no dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por ele qual era a causa dos golpes. Respondeu-me: era o teu espírito familiar que queria falar-te. E aí, o que queria dizer-me? Perguntei. A resposta: podes perguntar. Ele mesmo que está aqui. Interroguei-o e ele se deu a conhecer por um nome alegórico. Soube depois por outros espíritos que ele pertence a uma ordem muito elevada e que desempenhou na Terra um papel importante. Desculpe. Indicou erros no meu trabalho, apontando as linhas em que eu encontraria, deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e me atenderia quando eu quisesse interrogá-lo. Desde então, realmente, esse espírito jamais me deixou. Deu-me numerosas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz socorreu-me tanto nos problemas da vida material quanto nos metafísicos. Mas desde essa primeira conversa, os golpes cessaram. O que desejava ele com efeito? Estabelecer comunicação regular comigo. E para isso, precisava me avisar. Dado o aviso, explica a sua razão e estabelecidas as relações regulares, os golpes não eram mais necessários. Não se toca mais o tambor para acordar os soldados que eles já se levantaram. Quase sempre semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Há tempos, no seu quarto ressoavam barulhos diversos que já se tornavam cansativos. Tendo a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que dele queriam. Atendeu o pedido e não ouviu mais os barulhos. Assinalemos que as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos não se compreendem, então,
muito menos sujeito às manifestações desse gênero. 87. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e batidas. Degeneram, às vezes, em verdadeira barulheira e em perturbações. Móveis e objetos são revirados, projéteis diversos são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças se quebram, e tudo isso não pode ser levado à conta da ilusão. Toda essa desordem é muitas vezes real, mas algumas vezes é apenas aparente. Ouve-se gritarias num cômodo ao lado, barulho de louça que cai e se despedaça, de achas de lenha rolando no assoalho. Corre-se para ver e encontra-se tudo tranquilo e em ordem. Mas a gente se retira, porém, e o tumulto recomeça. 88. Essas manifestações não são raras nem novas. São poucas as crônicas locais que não incluem alguma história desse gênero. O medo, sem dúvida, frequentemente exagerou esses fatos, dando-lhes proporções enormemente ridículas em sua transmissão oral. Com a ajuda das superstições, as casas em que se verificam foram consideradas como assombradas pelo diabo. Daí, todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. A trapaça, por sua vez, não perdeu a ocasião de explorar a credulidade, quase sempre em proveito pessoal. Compreende-se ainda a impressão de fatos dessa espécie, mesmo reduzidos à realidade, podem produzir em caracteres fracos e predispostos pela educação as ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam acarretar, pois não se pode impedi-los, é dar a conhecer a verdade. As coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos as causas. Havendo familiaridade com os espíritos e os que recebem suas comunicações, não mais acreditando em se tratando de demônio, o medo desaparecerá. Muitos fatos autênticos desse gênero podem ser lidos na Revista Espírita, entre outros o do espírito batedor de Bergzabern, cujas estripulias duraram mais de 8 anos. Nos de maio, junho e julho de 1858, o de Diebesdorp, agosto de 1858, o do Padeiro das Grandes Vendas, próximo a Dieppe, março de 1860, o da Rua de Neuilly, em Paris, agosto de 1860, a do Espírito de Casternedere, sob o título de A História de um Danado, fevereiro de 1860, o da Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860 e assim por diante. 89. Essas manifestações frequentemente assumem o caráter de verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos encontravam de manhã suas roupas esparramadas, às vezes escondidas no teto, rasgadas e cortadas em pedaços, apesar das precauções que tomavam, guardando-as à chave. Tem acontecido muitas vezes que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, viram sacudir as cortinas, arrancarem-lhe violentamente as cobertas e os travesseiros. Foram erguidos no ar e às vezes até mesmo atirados fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se pensa, mas a maioria das vítimas não os contam por medo do ridículo.
Soubemos que tentaram curar algumas pessoas por entenderem que se tratava de alucinações, submetendo-os ao tratamento dos alienados, os que as deixou realmente loucas. A medicina não pôde compreender esses fatos, porque só admite causas materiais, do que resultaram negligências funestas. A história relatará um dia certos tratamentos do século XIX, como hoje se relatam certos processos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obras de malícia ou da malvadez, mas quando se averigou suficientemente que não são produzidas por ninguém, temos de convir que são para uns obra do diabo e para nós dos espíritos. Mas de que espíritos? Ficamos por aqui. A resposta de número 90, vamos dar continuidade amanhã. Caso você tenha ficado curioso, é muito simples resolver essa questão. É só baixar em PDF no seu celular, no tablet ou no seu computador o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E assim estudaremos juntos esta maravilha que chama-se de Livro dos Médiuns. Quero fazer um brinde à sua saúde, aos seus familiares, ao seu trabalho. Muita paz, muita luz, muito amor. E Deus nos mantenha em sua paz. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Convida 20, jamais Covid-19. Que Deus nos mantenha em sua paz.